Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que quem tem pais narcisista entra em relacionamento tóxicos e narcisista? Porque é que se houve adultério na casa dos seus pais, provavelmente vai existir adultério na casa dos filhos. Primeiro você tem que entender sobre o narcisismo para que você entenda por que é que os erros eles são replicados da vida dos pais na vida dos filhos. Para que assim você entenda que quando você tem pais que eles são narcisistas, se você não entender sobre o narcisismo, você vai perceber que o pai ou a mãe, quando ele é narcisista, ou ele quer prender o filho, ele quer proteger, ele quer escolher o relacionamento, escolher a profissão, ou ele quer prender o filho, ou ele termina escorraçando o filho com as suas próprias objeções, com aquilo que ele determina para a vida do filho. E aí eles são usados para botar o filho para correr. E quando você não entende sobre o narcisismo, você geralmente não costuma entender porque é que os pais que eles são narcisistas, eles só sabem justificar o seu próprio comportamento e condenar os filhos do seu próprio comportamento, do seu próprio sentimento. Mas ele não quer ouvir, ele não quer entender, ele não quer saber a razão. E por isso você não consegue pegar pela visão, porque é que se você tem pais narcisistas, geralmente você cai na mão em relacionamentos abusivos e tóxicos, porque você não sabe sobre o sentimento. Então, quando você convive com pais narcisistas, os pais que são narcisistas realmente, você vai ver que eles vão dizer que fazia tudo por você. Para as pessoas eles dizem, né? Eu fazia tudo por você, para lhe proteger. Mas você que convivia com o narcisista, você via que não tinha razão para que ele dissesse que aquilo era uma proteção. Quem convive e quem é a vítima do narcisista percebe que não tem como aquilo ser uma proteção. Um exemplo, para que você entenda a respeito do que eu vou explicar aqui para você. Quer dizer, eu já presenciei mulheres que casaram com um homem abusivo, que espancava, que maltratava, que traía. E quando a mulher se largou do marido, conseguiu sair da mão daquele homem tóxico e abusivo e voltou para a casa da mãe dela. Quando a mãe dela viu o homem querendo voltar para ela queria obrigar a filha a voltar para o marido. E ela dizia para a filha que era o bem da filha. Onde a filha dizia: mãe, eu apanho desse homem. Mãe, esse homem me maltrata. Mas ela dizia que era para o bem da filha. E a filha que convivia nesse cenário, ela dizia para mim: ela não tá pensando em mim, ela tá pensando no que ele dá para ela. Porque ele chegava com feira, com presentes, ele agradava a mãe dela e a mãe dela era por ele e não pela filha. Então ela dizia que tudo que fazia pela filha, na verdade, ela só enganava as pessoas da rua. Porque quem convivia sabia que ela não estava pensando na filha. Desde quando a filha era humilhada, traída e ainda espancada pelo marido, como a mãe ela pode dizer: volte para esse marido? Eu tô pensando em você, é no seu bem que eu tô pensando. Isso é apenas a justificação que ele vai dar para quem não sabe a razão, para quem não tá ali de perto, vendo a razão do narcisista, que ele fala apenas por ele, que ele toma decisões apenas por ele. Nesse caso que eu tô dizendo para você, a mãe dessa moça, ela não dava nem a cama para a filha dormir, ela dizia que não tinha espaço para a filha dormir, a filha dormia no chão. E tinha como ajeitar com outros irmãos para a filha dormir numa cama. Mas a filha dormia no chão. Por quê? Porque ela privava a filha de tudo da casa. Ela maltratava aquela filha para a filha achar ruim estar na casa da mãe e voltar para o marido. Ela dificultava a vida dessa filha para que a filha voltasse para o marido. Porque o marido, ele era um péssimo marido, mas ele era um bom dono de casa.
Ele sustentava aquela mulher e dava de tudo a ela. Então ela dizia, eu estou pensando em você, no seu bem. Onde a própria filha, ela dizia, no meu bem não. Você não está pensando no seu bem. Mas as pessoas de fora acreditavam. Ela pensa, ela briga pela filha. Ela está pensando no... Porque isso é a justificativa que pais narcisistas, ele dá para quem não está de dentro, para quem não tem visão da razão, do sentimento, do que é o sentimento narcisista. Outro exemplo, para que você entenda a respeito desse assunto, do que Deus explica, que em casa que há adultério, você vai cair em relacionamentos tóxicos e abusivos, com pessoas mentirosas. É isso que Deus explica. Outro exemplo, eu já presenciei pessoas que tinham um péssimo relacionamento, um relacionamento tóxico e abusivo, mas a filha não apanhava. Quer dizer, mas a mãe, ela dizia assim, a filha quando ia falar para a mãe que não estava aguentando, que ia se separar, porque o homem, ele bebia todo dia, porque o homem não sustentava, não era um homem provedor, ela dizia, mas ele não lhe bate. Mas ele faz isso, ela justifica e você fica sem entender a razão daquela mãe ou daquele pai. Por que ela está defendendo a pessoa? Se eu tô dizendo que eu tô sofrendo na mão do relacionamento, no relacionamento, porque é que a mãe ou o pai, ele protege o abusador. Ele vai procurar uma razão. Nesse exemplo, a mãe dizia, mas ele não lhe bate. Mas ele para onde sai, ele sai com você. Ele é um bom marido, você quer um homem perfeito, mas quando você convive de perto, você percebe que a mãe não está falando por ela, pela filha, a mãe está falando por ela mesmo. Porque ela quer dizer, mas ele é um eletricista. Quando você precisa de um homem para cuidar do seu eletrodoméstico, ele sabe cuidar. Ele cuida do seu carro, ele cuida da eletricidade da sua casa, ele sabe montar e desmontar móveis. E você começa a perceber que aquela mãe ou aquele pai, ele não tem sentimentos por você. Quem convive sabe. Então, como eles ficam revoltados em não conseguir reagir ao ponto de mudar a opinião do filho, ele vai escorraçar, ele vai brigar, ele vai condenar, ele bota o filho para tomar decisões precipitadas, porque ele não sabe a respeito da alma, do sentimento. Entende? Então ele convence só as pessoas da rua que ele tem sentimentos pelo filho. Eu agi assim por você, ele vai justificar. Mas o filho está dizendo, ou a filha está dizendo, mãe, eu estou sofrendo. Ele não é um homem provedor, ele bebe todo dia, ele quer ter relação sexual de qualquer maneira, ele é abusivo. Aí ela vai procurar uma razão, uma justificação para convencer a você por que é que você tem que ficar. Então ela vai buscar essa razão dentro dela, dizendo para você que ele é um bom homem, mas ele não lhe bate. Ele é abusivo, como se o abuso fosse só se for bater, se for ameaçar, mas ele não lhe bate. Mas ele não sustenta, mas ele é o eletricista da sua casa. Mas ela está justificando. Aí quando você começa a estudar sobre isso, você começa a entender que ele não é só o eletricista da sua casa. Ele é o eletricista também da casa da mãe. Que ele também ajuda, ele é um bom genro para ela. Então ela não está dando a opinião dela, o sentimento dela pelo filho. Ele está dizendo que é pelo filho, mas quando você convive, você percebe que ele está dando uma objeção, uma opinião por ele, porque ele tem benefícios com aquele relacionamento. E é por isso que Deus diz que quando uma pessoa ela não tem sentimentos pelo outro, tudo que ele fala é por ele. É pelo sentimento dele. Mas quando você não entende do narcisismo, o que é o narcisismo, Deus explica no manual de vida. Jesus ensinou isso para você. Ele só sabe condenar e se justificar. E onde Jesus ensinou isso para você? Para que você tenha ideia do que é uma pessoa que ela não consegue se pôr no lugar do outro. Ela não tem sentimentos pelo outro, porque existiu ali adultério. E onde Deus explica isso? Para que você entenda que o estágio da pessoa, da alma, do espírito da pessoa, ela só vai piorando.
Ela não entende sobre a alma. Então, por mais que você tente dizer, mostrar que essa mãe ou esse pai está agindo de forma errada, por mais que você tente convencer a ele que ele não tem sentimentos, que isso não é uma verdade, ele não quer ouvir, ele não quer falar, ele não quer saber, porque ele não tem sentimentos por você. Mas ele acredita ter. É por isso que geralmente ele vai dizer, eu fiz isso por você. Foi pensando em você. Mas quando você consegue provar que isso não era um sentimento, que isso não era uma verdade que só cabia a ele, ele vai apenas justificar, porque ele não sabe o que é se pôr no lugar do outro. Ter sentimentos pelo outro. Abrir mão de algo que é seu por razão do outro. Entende? Então, quem não entende sobre alma e espírito, sobre sentimento, emoções, geralmente ele convence as pessoas de fora. Porque quem tá de dentro sabe o que é que pais narcisistas fazem quando você não faz aquilo que ele quer. Quando você é de contra aquilo que ele quer. E onde Deus, ele explicou isso para você? Quando Jesus, ele estava conversando com os fariseus religiosos, eles pediram um sinal para Jesus. E Jesus disse que esse sinal nunca seria dado para as pessoas que adulteravam, que eram pessoas adúlteras e que não queriam se arrepender. Esse sinal do que era realmente o espiritual, eles não iam ter, porque eles não queriam se arrepender de nenhum tipo de erro. Eles só sabem condenar e se justificar. É apenas o que eles sabem, é viver pela visão, pela razão própria. Então, quem já teve pais narcisistas sabe que eles dizem uma coisa na rua, mas quem convive sabe que é totalmente diferente, que ele age diferente, que ele não tem sentimentos. Então, ele só consegue enganar as pessoas que não entendem sobre isso, porque ele vai dar uma boa explicação, uma boa razão. Mas para quem teve essas experiências, né, vai dizer, isso não é uma explicação. Quer dizer, se eu tenho pai ou mãe e eu tô dizendo as minhas razões, o meu sofrimento, se eu não tenho um homem provedor, se eu tenho um homem abusivo, e eu tô explicando a minha razão, ela tá justificando com as razões dela. Mas para ela não dizer que a razão é dela, ela vai dizer que é a sua razão. Então, ele é abusivo, mas ele não lhe bate. Ele não sustenta a casa, mas ele é o eletricista da sua casa. Mas ele cuida do seu carro. Mas ele é o seu motorista. Olhe o lado bom das coisas. Você só sabe olhar o lado ruim e você começa a entender que tipo de sentimento é esse. Por que é que eu não consigo convencer essa pessoa que isso não é uma verdade? O que ela sente não é uma verdade. Então, onde Deus explica isso para você entender que em casa que houve adultério, casa que há profanação, que não há arrependimento, não há remissão. Não existe uma pessoa se pôr no lugar do outro. Ela não tem sentimentos pelo outro. Ela pensa apenas por ela. Ela tem sentimentos e desejos nela. E ela vive pela visão. Ela vive pelo ter. E ela não sabe, ela nem sonha a razão do ser. O que é o ser humano? O que é a alma? O que é o sentimento, as emoções? Entende? Então, cada vez vai ficando mais corrupto. A pessoa, ela vai ficando mais corrupta. Então, em Mateus 12, 37, Deus diz, porque as tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, quem não convive não sabe sobre as palavras que têm sentimento. Você começa a desvendar o sentimento da pessoa com o amadurecimento. Você começa a perceber que o que ela fala não produz fruto. Ela não condiz com o que ela fala. Você começa a perceber, e Deus diz, por tuas palavras será justificado, você só vai saber se justificar, e por tuas palavras será condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo, mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu, Jesus disse, uma geração má e adúltera pede um sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites
no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. O sentimento é apenas por ele. Coração, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando de sentimentos. Coração da terra, ele vive só pela visão. Só ele tem razão. E só você convivendo é que você consegue pegar a visão. Entende? Então Deus diz: 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus era maior do que Jonas, né? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra. Ouviu a sabedoria de Salomão, e quando o espírito imundo tem saído do homem, onde anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha a desocupada, e varrida e adornada. Então vai e leva com ele 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração. Quer dizer, o que Jesus estava ensinando ali? Que pela ausência do arrependimento, pela pessoa não querer viver buscando sobre a alma, sobre o sentimento, sobre remissão, sobre arrependimento, ele vive apenas por uma razão. Então, quando você convive com pais narcisistas, quem sabe o que é o narcisismo, percebe que o que ele fala é uma coisa, mas o que ele faz é outra. E com as práticas, você percebe que a pessoa não tem sentimento. Ela diz que está agindo por você, ao seu favor. Mas com as práticas você começa a perceber que sentimento é esse, que proteção é essa, que a pessoa... Eu estou dizendo uma coisa, você está falando para esse narcisista que é pai ou que é mãe, você está dizendo, mas é como se você não dissesse nada. Ele não é convencido com a sua voz. Quer dizer, por mais que você dê 3 ou 4 sugestões, mãe, não tá dando para eu viver, eu não tô conseguindo ficar casada com essa pessoa, ou não tá dando certo esse relacionamento, porque ele é isso, ele é aquilo outro. Todo narcisista, ele só tem sentimentos nele. É um sentimento próprio, ele só age por ele. Toda opinião, toda objeção, por isso Deus explica, se não há arrependimento, não há remissão. Então ele vai viver por uma razão. Por uma razão. Então, se você já viu de perto o que é o narcisismo, você vai entender qual é a opinião dessa pessoa. Porque é que ela age dizendo que é pelo filho, mas o filho tá vendo que não é pelo filho. Existe ali um interesse financeiro, existe um interesse próprio, por isso ele tá justificando. Então, é isso que Deus explica. Pelas suas palavras será condenado e pelas suas palavras será justificado. Então, ele não acredita nisso, que a palavra tem algum tipo de poder. Ele não acredita. Principalmente o narcisista religioso. Ele não quer saber sobre a palavra, ele quer saber de uma religião. Ele quer saber da razão dele. E é por isso que é ele, quem teve pais narcisistas é o pai que bota o filho para casar a pulso. É o pai que é contra aquele casamento. É o pai ou a mãe que vai tentar convencer aquele filho a ter sentimentos por uma pessoa por interesse financeiro. Ele vai dizer que amor não enche barriga, que você não sabe o que é a vida. Ele quer impulsionar pelo sentimento dele, pela razão dele. E você diz, meu Deus, essa pessoa não me ama. Mas ela diz que ama. Ela diz que sabe o que é o amor. E Deus explica. A geração que ela é adúltera, ela vai piorando o estágio espiritual dela. Por isso Deus explica. Os atos... Olha o que Jesus explicou ali. Essa aula foi sobre Jesus. Está escrito em Mateus.
Os atos desse homem será pior do que os primeiros. Ele piora a alma dele. Ele fica indignado, ele fica irado, ele fica contra o filho. E você começa a ver que ele não ama o filho, então ele vai justificar que está fazendo aquilo por amor ao filho. É para o bem do filho. Por isso eu estou explicando esse caso para você. Quer dizer, uma filha que apanhava do marido, que era humilhada, que era sugada, que não podia nada, que o homem batia nela, espancava. Mas quando ela conseguiu sair do relacionamento, a mãe dela não sobrava comida para a filha não tinha onde dormir, dormia no chão. A mãe brigava para ela voltar para o marido e ela dizia, mãe, eu não quero voltar, mesmo ela sofrendo. Ela, mãe, eu não aguento voltar, eu não suporto ele, eu tenho nojo dele, eu não aguento mais sofrer. 3 filhas e ela obrigou a filha a voltar. Ao ponto dessa filha, ela não conseguir voltar para o marido, ela correu para o mundo. Ela teve que ir embora da cidade, arrumar emprego em casa de família, sair do lugar para conseguir sobreviver, porque ela estava sendo maltratada pela mãe e ameaçada pelo marido, porque o marido queria voltar para ela. Era ele quem escorraçou, ele quem defamou, ele quem maltratou, ele quem traiu. Mas quando ele se arrependeu, eu quero de volta. E quando ela não quis, ela se sentiu ameaçada pelo marido, esmagada pela própria mãe. E ela, para não ter que voltar para o marido, e passando por essas humilhações, ela saiu da cidade. Então a mãe diz, eu estava fazendo... Quando a filha percebe, diz, você está me maltratando. Você está fazendo isso para que eu saia da sua casa. Eu estou fazendo por você. É assim que o pai narcisista vai dizer, ou a mãe. Eu estou fazendo por você. Eu sei o que é melhor para você. Porque é ruim com ele, pior sem ele. Ele lhe bate, ele lhe trai, mas ele é um bom marido, ele lhe supre. Porque ela está pensando é nela, no que ela vai perder. No que ela vai perder. No segundo caso que eu tô falando pra você, a pessoa, ela não dá coisas, ele não dá feira, ele não supre materialmente. Mas se ele faz alguma coisa por ela, você tá dizendo que não tá suportando aquela situação, ele vai dizer não. Ele é um homem abusivo, ele é um homem... Mas ele não lhe bate. Ele lhe xinga, ele lhe ameaça, mas não lhe bate. Você tá querendo demais, você quer um homem perfeito. Você quer um homem perfeito. Mas mãe, ele não sustenta a casa, eu que estou sustentando ele. Mas mãe, ele não é um provedor, ele está se aproveitando de mim, ele quer ter relação de qualquer jeito, ele não tem respeito, ele não tem pudor. Ela vai estar sempre dando uma que está pensando, porque ela pensa que pensa. É isso que Jesus explicou ali. Geração adúltera, geração que veio da prostituição, geração que não quer saber de arrependimento. Ele pensa que pensa em você, mas ele está buscando uma razão nele, uma satisfação dele para justificar o próprio sentimento, o próprio comportamento. Então, por isso você vai ver pela visão que não tem sentimento nenhum. Se a pessoa estivesse pensando em mim, ela estava preocupada com o meu estado emocional, com aquilo que eu estou passando, com o que eu estou dizendo. Então, se eu estou dizendo, se eu estou explicando, se eu estou dizendo que eu estou sofrendo, ela ia se preocupar comigo. Então, por que é que não consegue se preocupar comigo? Então, por não conseguir se pôr no lugar do outro, ele vai botar o outro para pensar como ele pensa. É isso que Jesus estava explicando. Geração adúltera, ele pede um sinal do céu, mas ele não sabe o que é arrependimento. Será se ele nunca teve visão que errou? Será se ele não sabe, ele não quer saber dos erros dele, ele vai buscar uma razão de viver. E essa razão de viver, você consegue ver pela visão a desunião. Então, em casa que houve adultério, a desunião familiar é certa. E é por isso que esses filhos, ele cai em relacionamentos tóxicos e abusivos. É bíblico. Não tem para onde correr. Então, se você teve pais narcisistas, cai na mão de pessoas narcisistas. E se você não buscar o conhecimento sobre a alma, você deixa um, você pega outro narcisista. E sai pegando outro narcisista. Aquele primeiro, ele não deixava trabalhar, ele não deixava, você não podia ter amigas, ele lhe privou, ele lhe prendeu. O segundo, ele deixa tudo, mas ele vai sugar financeiramente. É outro tipo de defeito. Ele não é um marido provedor, ele é um marido aproveitador. Então, aquela pessoa que não sabe sobre a alma, ele diz, você quer uma pessoa perfeita.
Porque ele não sabe o que é abuso, ele não sabe o que é mentira, ele não quer saber sobre o sentimento. Então ele vai buscar uma razão, uma satisfação. Você quer uma pessoa perfeita? Ele não sustenta, mas ele faz o papel. Ele supre alguma coisa com você. Algum lado ele tem de bom. Você tá pensando que a pessoa tá pensando em você? Não, a pessoa tá pensando nela. Porque a pessoa tá vendo que vai perder. Aquela pessoa, quando ela pensa que vai perder, ela não é por você. Ela é pelo abusador, porque não é ele que está passando pela situação. E é por isso que os filhos não conseguem entender a razão. Porque ele não tem sentimentos pelo outro, mas ele vai dizer que é sentimento. Que ele tem sentimento. Por isso, o narcisista, ele só sabe condenar. Então, você tem que pegar a visão, que tipo de condenação é essa? Ele condena e desfaz daquilo que ele não vê razão. Mas daquilo que ele vê uma razão para ele, um benefício para ele já não condena. Ele vai justificar. Entende como vai ser a visão de uma pessoa? Então ela só tem razão para as pessoas que não convivem. Porque ele está dizendo, eu estou pensando no meu filho. Ele está pensando que eu não penso nele, eu penso nele. Eu estou tentando ajudar, eu estou dando conselho, mas não quer o meu conselho. Mas o filho que convive diz, meu Deus, que sentimento é esse? Como assim a pessoa está dizendo que tem sentimentos por mim? Mas se eu estou dizendo que eu estou sofrendo, ela está sendo pelo outro, pela outra pessoa. Então quando você consegue provar, ele vai dizer por que é pela pessoa. Eu estou sendo por ele porque eu penso em você. Você quer uma pessoa perfeita. Você não vê o lado bom das coisas. Ele é abusivo, ele lhe suga financeiramente, mas ele supre de outro lado. Você quer um marceneiro para montar um móvel? Ele sabe. Você quer um eletricista? Ele sabe. Ele cuida do seu carro. Olha o lado bom das coisas. E você diz, meu Deus, mas não é porque ele está pensando em você. É porque o sentimento dele não sai dele. Entende o que Jesus explicou ali? O estágio dele, os atos, é isso que Jesus explicou. Os atos desse homem vai ser pior na nova geração do que os primeiros atos. Ele está querendo ter lucro, ele negocia com os filhos, ele quer ter vantagem com os filhos, ele usa os filhos. Se já viveu no adultério, se já se prostituiu, se veio de uma geração adúltera, pai que adulterava, que traía a mãe, que sugava a mãe, que a mãe tinha que ser o provedor da casa e ele ficava ali, dando uma de João sem braço, sugando aquela mulher, a nova geração, é isso que Jesus explicou ali, vai passar. Porque o filho tem visão que ele não tem sentimento. E quando o filho tem visão que ele não tem sentimento, nasce a revolta. Nasce a revolta. Então esses filhos, ele entra em qualquer tipo de relacionamento. Ele não quer saber de sentimento, ele quer buscar um sentimento. Mas ele não sabe o que é amor. Entende o que Jesus estava dizendo? Então quer dizer, ele vive pela palavra. Ele vai justificar a palavra e viver a palavra. Mas ele não sabe a respeito da palavra. Porque ele não sabe como funciona o sentimento. Então, os filhos que vieram de pais narcisistas, ele consegue ter essa visão. Que eles dizem às pessoas que agem pelos filhos, mas os filhos dizem, ele engana quem não vê. Ele engana quem não convive. Ele diz que é eu que não presto, que é eu que não sei, que é eu que não dou valor, que não valorizo, que sou ingrato. Mas quem convive vê que o narcisista, ele não é por você. Ele é apenas por ele. Entende? Com as práticas você começa a pegar a visão. Que tudo que ele faz é por ele, é pensando nele. A razão só quem tem é ele. Então ele diz que está fazendo por você, ele engana quem não vê. É ou não é assim? Quem veio de um lar disfuncional, do meio do narcisismo, você diz, engana as pessoas da rua. Porque ele está contando do jeito dele, a versão dele. É só a versão dele. Ele não quer ouvir a sua versão. Porque se ele quisesse ouvir a sua versão, ele lhe dava razão. Ele lhe dava razão. Mas ele tira a sua razão para dar razão para o outro. Porque ele vê vantagem com aquele outro. Entende o que Deus está explicando? A geração que é adúltera, ele é assim. Ele não ouve ninguém. Ele não quer saber de ninguém. Então os filhos vão sofrendo. Os atos dessa pessoa vai ficando pior. Os atos. Então, quem vai amadurecendo vai vendo. Você vai vendo que a pessoa vai piorando. Então, ela vai dizendo que está piorando por causa de você. Você é o culpado. Então, Deus diz, ele só sabe julgar
e se justificar. Porque ele não quer ver o sentimento dele. Ele não quer mudar, ele não sabe sobre arrependimento. Entende o que Jesus disse? Porque é que não tem sinal do céu. Porque é que ele não sabe sobre remissão. Porque ele é só um religioso. Ele vai ter uma religião para ele, mas quando nascem os conflitos de pai com filho, ele está condenando os filhos. Ele está o tempo todo, na casa que houve adultério, você vai ver que os pais estão condenando os filhos. E ele diz que é os filhos que não fazem o que ele quer, ele ensina. A gente tem os filhos, mas a gente não dá personalidade. Né? A gente ensina, mas o filho começa a ver. O filho começa a ver que ele não tem essa razão. Que ele está errado, que ele não tem sentimentos, que ele não tem amor, que ele não tem paciência. Na casa que há adultério, você vai ver a falta de paciência dos pais com os filhos. Eles tratam no grito. Eles tratam aqueles filhos, eles manipulam os filhos, eles querem mandar nos filhos, eles querem desfazer dos filhos, eles querem ter vantagem com os filhos. É por isso que você não consegue entender, porque não tem sentimentos para com o outro. A visão é a dele, o sentimento é a dele, por isso os atos dele vai piorando. Porque ele não acredita em alma, em espírito. Ele é totalmente material. E não entendendo sobre a palavra, ele vai praticar e vai apenas se justificar. Por que é que ele é assim? Ele está o tempo todo se justificando. Então Deus diz, Jesus que ensinou isso para você, geração adúltera, geração que não crê, que é incrédula, que não quer saber sobre alma. Então ele está dizendo que é por você, mas você está vendo, se você convive com pessoas narcisistas, você vê que não é por você, nem com você, é tudo sobre ele. É tudo sobre ele, a razão só quem tem é ele, só quem pode fazer tudo é ele. Então quando alguém consegue mostrar, ele vai dizer, eu posso, porque eu sou a mãe, eu sou o pai, ou eu trabalhei, ou eu tenho dinheiro. Ele, quando você confronta, que é dificilmente você conseguir confrontar, você vai pegar ele em contradição. E ele vai ficando mais irado. Entende? Porque é uma pessoa que não quer saber sobre arrependimento. Não quer saber. Não crê em arrependimento. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.